I'm out of control, waiting for you, baby. Fire in my soul, you never could. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Graziele Alves, professora coordenadora geral da Escola Estadual Dona Aracileide Pereira Lopes, e eu tô aqui para bater um papinho com vocês sobre uma coisa muito importante, que é a avaliação 360 da escola, né, que participa do programa de ensino integral. A gente, desde esse ano, faz parte desse programa de ensino integral e dentro, né, em todas as escolas que fazem parte desse programa de ensino integral, a gente tem a chamada avaliação 360. Mas o que é isso, né, afinal de contas? A avaliação 360 é um momento onde os alunos avaliam todos os participantes da comunidade escolar, certo? Então, os alunos, eles avaliam os professores, os alunos avaliam diretor, vice-diretor, a professora coordenadora geral, avalia as professoras coordenadoras de área, professor da sala de leitura, certo? Então, todo mundo é avaliado pelos alunos. Por quê? Porque a gente quer saber o que os alunos, né, têm a dizer a respeito de todo mundo, para que a gente consiga indicar os pontos negativos, os pontos positivos, certo? Aqueles pontos de melhoria, que aquela pessoa ela precisa melhorar para o próximo ano para fazer um trabalho melhor, tá? Então é indispensável que vocês estejam atentos aí nas orientações, que vocês respondam, né, essa avaliação, esses questionários de avaliação de todo mundo que vocês precisam avaliar, porque é importante a gente ter esse feedback, né, a gente ter esse retorno de vocês, saber o que vocês acham, né, apesar de ser um ano atípico por conta da pandemia, como que os professores da nossa escola lidaram com tudo isso ao longo do ano, como a diretora, a vice, se a gente conseguiu corresponder aí às expectativas, e no que a gente não correspondeu, a gente precisa saber para melhorar, para a gente tentar melhorar no próximo ano. Então é importante estarem atentos. Eu vou mostrar para vocês como que esses questionários são respondidos, através da Secretaria Escolar Digital, que a gente já está craque em acessar por conta da plataforma CAED. É bem simples, não tem segredo. Aqueles que conseguirem acessar pelo celular nas suas residências, né, nas suas próprias casas, sucesso. Se tiver alguma dúvida, às vezes se tiver alguma dúvida em relação a alguma pergunta, olha, Grazi, eu não entendi essa pergunta, eu não sei o que responder. Chama o tutor, pergunta para o tutor o que significa aquela pergunta, me chama alguma PCA, a professora Valéria, a professora Vanessa, a professora Mariana, chama a vice-diretora, a diretora, a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem e a conseguirem responder essas questões, né, esses questionários de avaliação da forma correta. Então, qualquer dúvida em relação a como acessar, em relação a não entendi essa pergunta, em relação me perdi, eu não sei mais o que falta responder, qualquer tipo de orientação, é só procurar a gente que a gente ajuda. Para aqueles que não conseguirem acessar esses questionários em suas residências, a escola está aberta para que vocês vão até a escola utilizar o nosso Wi-Fi, caso vocês tenham celular, mas não tenham internet em casa, os nossos computadores também, certo? A gente vai estar ligando, chamando, certo? E a gente precisa que vocês respondam esses questionários, tá? Com muita seriedade, com muito empenho, para que ano que vem a gente consiga fazer da nossa escola uma escola melhor, ok? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês como que faz, né? Como que a gente faz para acessar esses questionários lá na sede. Então vamos lá. Depois que a gente já acessou a sede, seja pelo aplicativo, seja pelo navegador, lembrando aí que para acessar é bem simples, tá? Já tem um vídeo anterior explicando certinho como que acessa. A gente vai clicar aqui, ó, nas três barrinhas, nesse botãozinho aqui do canto superior esquerdo, tá? Para abrir o menu. Quando abre o menu, a gente vai clicar em gestão escolar e aí em avaliação 360. Por último, para acessar a avaliação, a gente vai clicar em avaliação de desempenho PEI. Clicando, a gente vai ter acesso então à avaliação, certo? 360 e todos os menus.
Se vocês perceberem, a gente tem 6 campos, né? 6 botões azuis, tá? Um para cada item que vocês vão avaliar, tá? Um para avaliação do diretor, um para avaliação do docente, que no caso são 2 professores que dão aula para vocês, uma para avaliação do professor coordenador geral, que no caso sou eu, né, que vos falo, uma para avaliação do professor coordenador de área, que no caso é a professora Valéria, da área de humanas, professora Mariana Bellini, da área de linguagens, e a professora Vanessa Angelotti, da área de ciências da natureza e matemática, tá? A avaliação do professor da sala de leitura, que é a professora Elke, e a avaliação do vice-diretor da escola, tá? Vocês precisam acessar todos para realizar a avaliação, certo? E aí, em alguns casos, tanto na avaliação do professor quanto na avaliação do professor coordenador de área, vocês vão escolhendo quem vocês vão avaliando. Então, eu vou mostrar para vocês um por um, tá? Primeiro, aqueles que são iguais, né? Que é a avaliação do diretor, a avaliação do professor coordenador geral e a avaliação do professor da sala de leitura e vice-diretor, tá? É o mesmo procedimento, ok? Clicando em avaliação do diretor, a gente vai ter as questões, né? Vocês podem ver aí que a gente tem o nome da nossa diretora, Regina Helena da Silva. Se a gente clicar aqui na setinha, não tem outra opção, porque ela é a única diretora da escola. E aí nós temos as perguntas, tá? Subindo a página e olhando para as perguntas, para cada questão a gente tem 4 opções. Raramente, se raramente a pessoa, né, que você está avaliando no momento, realiza aquela questão que está lá na pergunta, se essa pessoa às vezes faz aquilo, se ela faz quase sempre e se ela sempre faz. Então, são 4 alternativas das quais vocês vão escolher uma para cada questão. Lá no finalzinho da página, a gente tem a última questão e a gente tem um espaço para comentário livre. Aí, se vocês clicarem, vocês podem digitar um comentário livre sobre essa pessoa, né, no caso, e depois clicar em salvar para salvar a avaliação de vocês. E aí, ok, terminei a avaliação, a avaliação dessa pessoa, né? No caso aqui eu estou mostrando para vocês primeiro da diretora. O que eu faço agora? Bom, agora você tem que avaliar as outras pessoas, todas que estão lá aparecendo. Basta voltar e aí selecionar uma outra opção. Para vice-diretor, para coordenador geral, para a sala de leitura, é exatamente a mesma coisa. Sempre vai ter uma única opção de pessoa para vocês avaliarem. Vou mostrar, por exemplo, a avaliação do professor coordenador geral. Perfeito! Na avaliação do professor coordenador geral, vai aparecer aqui o meu nome, não vai ter uma outra opção, porque eu sou a única professora coordenadora geral da escola, e as questões também com as alternativas, raramente, às vezes, quase sempre e sempre. E ao final de todas as perguntas, né, tem o espaço para o comentário livre, né, caso vocês queiram escrever alguma coisa sobre essa pessoa, dar uma sugestão, apontar alguma coisa que não está nas questões que você acha que essa pessoa tem que melhorar, você digita, né, escreve em forma de texto e aí clica em salvar. Depois é só voltar novamente e passar para o próximo botãozinho azul. No caso da avaliação docente, da avaliação do professor coordenador de área, vão ter várias opções e aí vocês vão ter que ir selecionando as opções para responder. Por exemplo, vou utilizar aqui a opção avaliação do professor coordenador de área. O mesmo vai servir para o professor, tá? Então, olha só, quando a gente olha aqui para esse campo avaliar, se eu clicar, agora vão ter 3 opções, porque a gente tem 3 professoras coordenadoras de área, a professora Mariana, a professora Valéria e a professora Vanessa. Vocês têm que responder esse questionário para as 3. Então, aqui no caso, está selecionada a professora Mariana. A gente responde todos os questionários, né? Todos os questionários não, perdão, todas as questões. No caso aqui também com as opções raramente, às vezes, quase sempre e sempre. No final também existe um espaço para um comentário livre, então eu quero colocar alguma coisa relacionada à professora Mariana. Então eu vou colocar um comentário, uma sugestão, uma crítica e depois eu vou clicar em salvar. Depois que eu clicar em salvar, eu vou subir novamente lá em cima e aí seleciono, depois que estiver aqui em cima de novo, o nome de outra PCA, o nome de outra professora, né? Se eu já respondi para a professora Mariana, eu passo para a professora Valéria e depois para a professora Vanessa. E aí sim, agora eu respondo novamente o questionário para a professora Vanessa, depois para a professora Valéria, enfim, 3 vezes para cada uma das PCAs. Lá no final, se eu quiser colocar algum comentário, certo? Indicar
alguma coisa aqui no comentário livre. Se vocês pararem para perceber, agora na opção do professor coordenador de área, nós não temos mais só 4 opções de respostas. Nós temos raramente, às vezes, quase sempre, sempre, e agora também a gente tem não é meu professor. Por quê? As PCAs, elas não dão aula para todas as turmas, só para algumas turmas em específico, tá? Então, se a PCA em questão não for seu professor, então em todas as questões vocês vão responder, não é meu professor. Por exemplo, se você é um aluno do 9º ano, a professora Valéria não é sua professora, né? Ela só é coordenadora da área de ciências humanas, então você vai indicar, né, em todas as questões, a alternativa não é meu professor. Mas, se você quiser colocar um comentário sobre a professora Valéria, que apesar dela não ser professora da sua turma, esse ano você queira colocar algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, também pode ser colocado um comentário e aí em seguida é só clicar em salvar. Depois que vocês responderam para todas as professoras coordenadoras de área, finalizado a parte do professor coordenador de área. Para avaliação docente, é exatamente o mesmo procedimento. Só que, clicando nesse botão, nós vamos ter 2 opções de professores para vocês avaliarem. Essas duas opções, né, são sempre professores que dão aula para vocês, mas são professores que vão ser colocados para você avaliar de forma aleatória. Então, nesse caso, o professor que você vai avaliar não é o mesmo professor que o coleguinha vai avaliar, certo? É tudo gerado de forma aleatória. E aí você vai responder o questionário docente, né, sobre o professor 2 vezes. Se você clicar em cima do nome do professor que você vai avaliar, vão aparecer 2 opções de nomes, tá? Então, você primeiro responde o questionário para um professor, salva, retorna e responde para o outro professor. No final dos questionários dos professores também tem um espaço para um comentário livre, ok? Então, se vocês quiserem digitar alguma crítica, alguma sugestão, né, algum elogio, também pode colocar aí no comentário livre. Basta clicar e digitar e clicar depois em salvar. A minha dica para vocês é que vocês sigam essa sequência. Primeiro avalie o diretor, depois avalie os professores, né, os 2 professores que vão cair aí para vocês avaliarem. Depois avalie o professor coordenador geral, depois avalie o professor coordenador de área, os 3, né, no caso as 3 professoras coordenadoras de área. Depois avalie a professora da sala de leitura e por último avalie o vice-diretor. Ok? É importantíssimo que vocês avaliem todas as pessoas que estão aqui para vocês avaliar. Não tem segredo e, novamente, qualquer dúvida é só vocês procurarem os seus tutores. Pode me procurar, pode procurar a nossa diretora Regina, a vice-diretora Thelma, as PCAs, Vanessa, Valéria, os professores estão aí para ajudar vocês no que for necessário. Precisou ir na escola? A escola está aberta a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde, tá? A gente vai disponibilizar horários para vocês usarem os computadores da escola, usarem o Wi-Fi da escola para responder essas questões, ok? Em caso do aluno responder esse questionário em casa, eu acho que é importante, né, o responsável tá ali junto, né, para saber o que está acontecendo, para ajudar o aluno a responder com seriedade, né, com comprometimento essas questões. Até o responsável pode ajudar o aluno a responder essas questões de uma forma mais séria, de uma forma mais comprometida, tá bom? Então, responsáveis, estejam atentos aí, o tutorial serve para vocês também. A nossa ajuda serve para vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, os tutores dos seus alunos estão aí à disposição. Só chamar a gente que a gente está de prontidão para responder vocês dentro aí do nosso horário de trabalho. Falou? Beijos para todos. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Tchau. Da escola Dona Aracileide Pereira Lopes, que caiu.